Responsáveis por mais de 70% das vagas de emprego formal criadas em abril, os setores de comércio e serviços podem ser os mais impactados pelo aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras anunciado pelo governo federal. A medida afeta diretamente operações como crédito e seguros, essenciais para pequenas e médias empresas, e pode encarecer serviços como planos de saúde e seguros de veículos, afetando também o consumidor final. Em abril, o comércio e serviços somaram juntos 184 mil vagas formais, de um total de mais de 275 mil postos de trabalho com carteira assinada. O setor de serviços liderou com 136 mil novas vagas, seguido pelo comércio com 48 mil. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, Alfredo Kotait, criticou a decisão do governo. Segundo ele, a medida é injusta e prejudica especialmente os pequenos negócios. Abre aspas. Quem pagará essa conta do aumento do IOF? O empresário, principalmente o da pequena e média empresa, que mais depende de crédito, o trabalhador, o consumidor. Em outras palavras, o Brasil real. Fecha aspas. Já o economista-chefe da análise econômica, André Galhardo, reconhece que o impacto financeiro da medida existe, mas aponta um outro problema: a mensagem negativa que o aumento do imposto transmite. Apesar dos números positivos das contas públicas registrados ao longo dos últimos meses, esse IOF foi inoportuno não apenas em relação ao impacto financeiro que trará para as empresas e para os consumidores, mas sugere que o governo possa enfrentar dificuldades para cumprir as metas estabelecidas pelo novo arcabouço fiscal, sobretudo a partir do ano de 2027. No acumulado do ano, de janeiro a abril, os setores de comércio e serviços já abriram 541 mil postos de trabalho formais, mostrando sua importância para a economia brasileira e também o potencial risco de desaceleração, caso o custo do crédito aumente. Reportagem Lívia Brás. No Brasil, a taxa de homicídios foi reduzida para 21,2 a cada 100 mil habitantes em 2023. O resultado corresponde a uma queda de 2,3% em relação ao ano imediatamente anterior. Os dados constam no Atlas da Violência, divulgado nesta semana pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O estudo aponta que esse índice apresenta diminuição desse tipo de crime desde 2021. No entanto, em 9 unidades da federação, a taxa aumentou. A lista é composta por Alagoas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Ainda de acordo com o levantamento, São Paulo é o estado que conta com a menor taxa, uma vez que registrou, no período analisado, 6,4 mil homicídios por 100 mil habitantes. O Amapá, por sua vez, registrou a maior, com 57,4. O levantamento também revela que, quando este cenário é comparado com o mapa de 5 anos atrás, são notadas algumas alterações graduais na geografia desse tipo de crime. Vários estados das regiões Norte e Nordeste, como Acre, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, diminuíram a escala da violência. Porém, o estudo revela que, de maneira geral, as taxas mais elevadas de homicídios se concentram nessas duas regiões. O estado da Bahia, por exemplo, apresentou a maior taxa desse tipo de crime no país em 2023, com 43,7 mortes por 100 mil habitantes, seguida por Amapá, que registrou 39,7, Pernambuco com 37,3, Amazonas com 36 e Ceará com 34,8. De maneira geral, os estados do Amapá, Bahia e Pernambuco lideram o ranking de pessoas mortas em decorrência de homicídios em 2023 em relação a 2022. Já o Rio Grande do Sul reduziu o índice de violência, fazendo com que a região sul inteira ficasse entre os estados com menores níveis de homicídio. Vale destacar que de todas as unidades da federação, 7 ficaram abaixo da média nacional. São elas: Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Reportagem Marquesan Araújo. Todos os interessados em fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2025, devem se inscrever por meio da página do participante para garantir sua participação nas provas.
A regra vale para os isentos da taxa de inscrição e para quem teve a justificativa de ausência na edição de 2024 aprovada. Ou seja, as aprovações da isenção e da justificativa de ausência não significam que a inscrição foi automaticamente efetuada. Neste ano, concluintes da rede pública terão sua inscrição pré-preenchida no sistema, mas, mesmo assim, devem confirmar sua participação na página do participante e selecionar em qual língua estrangeira, inglês ou espanhol, serão avaliados para poder realizar as provas. O período de inscrições do Enem 2025 começou na última segunda-feira, dia 26, e terminará em 6 de junho. O prazo também se aplica aos pedidos de atendimento especializado e tratamento pelo nome social. O Ministério da Educação, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, aplicará as provas em 9 e 16 de novembro nas 27 unidades da Federação. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Os valores complementares para o pagamento do piso da enfermagem referentes ao mês de maio já estão disponíveis para consulta. As quantias específicas podem ser verificadas em Portaria de Maio de 2025, publicada pelo Ministério da Saúde. O total a ser transferido chega a mais de 731 milhões de reais entre valores destinados à execução municipal e estadual. Os recursos são repassados todos os meses aos entes federados e devem ser utilizados para pagamento do piso de profissionais da categoria. O advogado especialista em direito médico, Josenir Teixeira, alerta que a aplicação desses valores deve ser fiscalizada para garantir que os recursos cheguem aos colaboradores. Os profissionais da enfermagem devem ficar atentos, acompanhar o repasse que os municípios irão receber, para que os municípios efetivamente repassem os valores às suas empregadoras, para que finalmente as suas empregadoras paguem os valores dentro da folha de pagamento. Então, mais uma etapa aí do cumprimento da lei. E vamos ver se realmente esses valores repassados pela União serão suficientes. Municípios como Londrina, no Paraná, e Ananindeua, no Pará, receberão mais de 2 milhões de reais cada. Para Campina Grande, na Paraíba, e São Luís, no Maranhão, a previsão é que sejam destinados mais de 4 milhões de reais. No geral, o maior valor foi destinado aos municípios de Minas Gerais, que partilham mais de 103 milhões de reais. Na sequência, aparece a Bahia, com cerca de 77 milhões, entre valores de execução estadual e municipal. Durante a audiência pública em maio na Câmara dos Deputados, para debater acerca de descontos irregulares sobre o pagamento do piso da enfermagem, representantes da categoria afirmaram que empregadores têm utilizado várias formas para burlar a lei. A informação foi divulgada pelo Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN. De acordo com a entidade, os profissionais também reclamaram da falta de reajuste salarial desde 2022 e pediram a regulamentação da jornada de trabalho. O presidente do COFEN, Manuel Neri, afirmou que os empregadores pagam uma remuneração proporcional às horas trabalhadas, levando em conta uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou o pagamento do salário de R$ 4.750 somente para o enfermeiro que cumpre jornada de 44 horas semanais. Reportagem Marquesan Araújo. A confirmação de gripe aviária no país deixou produtores de carne de frango em estado de alerta, revela o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, em nota oficial. A instituição afirma que entre as principais preocupações está o risco de prolongamento das suspensões das exportações brasileiras da carne de frango, além da possibilidade do surgimento de novos casos da doença. O Centro de Pesquisas reforçou ainda que a cada
cadeia avícola nacional, com apoio dos setores públicos e privados, tem condições de controlar a situação sanitária de forma rápida. Em nota compartilhada no último dia 22, o CPEA informou que a confirmação de gripe aviária em granjas comerciais no Brasil aumentou a cautela dos operadores dos setores de carnes e de grãos. Entre 15 a 20 de maio, o frango resfriado no atacado da Grande São Paulo se desvalorizou 1%, o que seria típico para o período. Em relação aos suínos, houve manutenção do ritmo leve de queda. Já a cotação da carcaça casada bovina teve um alto recuo de 3,7% no atacado da Grande São Paulo. Em relação à atualização sobre a suspensão das exportações brasileiras, no último dia 23, o Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, informou que novos países adotaram restrições à importação de carne de aves brasileira, como Albânia, Namíbia e Índia, que suspenderam as importações de todo o território brasileiro por causa da detecção de um foco de influenza aviária de alta patogenicidade no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Já Angola decidiu restringir as compras do estado do Rio Grande do Sul. O MAPA reiterou em nota que o consumo de carne de aves e de ovos não apresenta risco para a saúde. Reportagem Bianca Mingotti. Impulsionado por feriados prolongados e o interesse crescente por viagens nacionais, o setor de turismo brasileiro vive um bom momento no mercado de trabalho. Em abril, as atividades turísticas geraram 25.962 empregos com carteira assinada, um salto de 32% em comparação ao mesmo mês de 2024. Os números analisados pelo Ministério do Turismo, com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, mostram o aquecimento no setor, que nos 4 primeiros meses do ano já acumula mais de 88 mil vagas formais, 11% a mais. As atividades de alojamento e alimentação lideraram as contratações, com 15.452 novas vagas, o que equivale a uma alta de 64% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Já o setor de artes e cultura criou 4.386 empregos formais, registrando aumento de 19%, enquanto o transporte rodoviário de passageiros somou 3.849 admissões, crescimento de 39%. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Atenção Brasil! Nova Friburgo, município serrano do estado do Rio de Janeiro, na região centro-norte fluminense, já se prepara para viver mais uma vez o Dia Mundial da Criatividade. Depois do sucesso em 2025, a expectativa para abril de 2026 é ainda maior. Fique ligado e acompanhe as novidades. Criatividade transforma o mundo e começa por Nova Friburgo. Apoio Web Rádio Top Serrano. Em 2025, o Brasil segue vigilante na luta contra a dengue. Apesar da recente queda no número de casos, segundo dados do Ministério da Saúde, reconhecer os sintomas desde o início continua sendo uma das principais formas de evitar complicações. A campanha nacional contra a dengue, realizada pelo Ministério da Saúde, reforça: estar atento aos sinais que o corpo emite é essencial para uma resposta rápida e eficaz. O cenário atual, marcado pelas mudanças climáticas e pela circulação de diferentes tipos do vírus, exige que a população esteja bem informada sobre como a dengue se manifesta. Saber identificar os primeiros sintomas e procurar um serviço de saúde assim que os sintomas aparecerem é fundamental para evitar que a doença se agrave. E atenção aos primeiros sintomas da dengue. Nos primeiros dias, a doença pode se apresentar com diversos sinais, como febre alta, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dor nas articulações, manchas vermelhas na pele, moleza e enjoo. O secretário adjunto da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Fabiano Geraldo Pimenta Júnior, alerta. Mesmo nos períodos de baixa transmissão, sempre a população que está com febre, dor no corpo, dor nas articulações, procura a unidade básica de saúde, porque sempre é importante pensar que pode ser um caso de dengue, de chikungunya ou de zika vírus, e a conduta é sempre indicada. O secretário faz um alerta especial para os grupos mais vulneráveis, como idosos, pessoas com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, e para indivíduos com baixa imunidade. E a gente chama atenção para aquelas pessoas que têm diabetes, hipertensão, idosos,
aquelas pessoas que têm alguma doença que nós chamamos de com problemas no sistema imunológico. Então, isso é muito importante que isso seja observado, porque esses sinais de alertas, eles exigem um cuidado muito mais urgente. A campanha do Ministério da Saúde reforça: não subestime os alertas do organismo. A demora em buscar atendimento pode aumentar o risco de agravamento e, em casos extremos, levar à morte. Percebeu algum sintoma? Procure o serviço de saúde mais próximo. O atendimento precoce é a melhor forma de garantir um tratamento adequado e evitar complicações. Para mais informações sobre a dengue e outras arboviroses, acesse gov.br/mosquito ou ligue para o Ouve SUS no 136. A construção e implementação do Plano Nacional de Culturas Indígenas está entre as ações de um protocolo de intenções assinado pela ministra da Cultura, Margarete Menezes, e pela ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. A iniciativa colabora com a continuidade das ações que já existem entre os dois ministérios, como explica a ministra Margarete Menezes. Esse protocolo de intenções, que já existem coisas acontecendo nessa direção, que o Ministério dos Povos Indígenas, junto com o Ministério da Cultura, a gente consiga concretizar, materializar mais ainda, mas que já está acontecendo. O Ministério dos Povos Indígenas reconhece a importância do trabalho conjunto com o MINC. A assinatura do documento foi celebrada pela ministra Sônia Guajajara. Então é com grande alegria e responsabilidade que celebramos hoje mais um passo importante na consolidação de políticas públicas no nosso país, respeitando, reconhecendo e fortalecendo os povos indígenas. Está prevista a instituição de um grupo de trabalho composto por unidades e entidades vinculadas aos dois ministérios e de representantes de organizações indígenas que vão contribuir com a elaboração de uma proposta para o Plano Nacional de Culturas Indígenas. Reconhecer esse instrumento é fundamental para garantir que as políticas públicas cheguem nos territórios, como esclarece a secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do MINC, Márcia Hollenberg. Então é muito importante que a gente possa se apropriar da dimensão cultural no campo dos direitos humanos, né, e que eles possam impulsionar todo o campo de resistência, de luta, de acesso à dignidade dos povos indígenas. Né? O documento também fortalece e integra iniciativas que já vêm sendo realizadas pelas pastas. Está previsto para o segundo semestre de 2025 a realização do 3º Fórum Nacional de Culturas Indígenas e o Encontro de Escritores Indígenas. Esta é uma realização do Ministério da Cultura, em parceria com a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, SCDC. Para mais informações, acesse o site www.gov.br/cultura. O setor da piscicultura brasileira começa o ano com uma marca histórica, o maior valor já registrado em exportações para um trimestre. Entre janeiro e março de 2025, o país exportou 18,5 milhões de dólares em pescado de cultivo, um crescimento de 112% em relação ao mesmo período de 2024. Também houve um salto no volume exportado, que atingiu 3.938 toneladas, alta de 89%. A tilápia segue liderando com folga as exportações da piscicultura brasileira. No primeiro trimestre de 2025, a espécie movimentou 17 milhões de dólares, o que representa 92% de todo o valor exportado pelo setor. Em comparação com o mesmo período de 2024, o crescimento foi de 105%. Em volume, foram exportadas mais de 3.455 toneladas de tilápia, o equivalente a cerca de 72 mil carrinhos de supermercado cheios de peixe, considerando uma média de 50 quilos por carrinho. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.